Vem aqui comigo, pode vir aqui no estúdio, nós vamos rapidamente agora com o Jackson Silva, que está na cidade da polícia, fazer uma introdução muito rápida, mas ele vai direto, o doutor Gustavo está falando agora, para a gente ouvir a coletiva que começou nesses instantes. Boa tarde, Jack. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Nesse momento acontece uma coletiva para falar sobre o esquema do Comando Vermelho em todos os pontos do Brasil. Vamos ouvir. A rota da droga, a gente foi, né, no complexo do centro da cidade dos Prazeres, Escondidinho, Falé, Fogueteiro, e fomos também em diversos endereços nobres da zona sul da cidade, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, endereços nobres no balneário de Búzios. Por quê? Porque o elo principal, né, desse tronco, né, de rota de droga, o Cleiton, que está foragido, inclusive com mandado de prisão de outros estados, ele é uma pessoa natural do estado do Amazonas, integrante do CEVIA do Amazonas, ele fornece drogas, ele é o elo de ligação para essas transferências financeiras, tanto do traficante da favela, que quer comprar sua cocaína, sua pasta base lá pura, que foi apreendida hoje em endereços nobres, tabletes de cocaína pura vindo da fronteira, quanto o indivíduo que passa droga na Zona Sul, na Barra da Tijuca, né, que fornece, hoje foi apreendido, né, expressa quantidade, grande quantidade de MDMA, skunk proveniente dessas regiões, que é uma maconha muito mais forte, que vem daquelas localidades. E tudo isso utilizando o sistema bancário formal. Então, a droga ela é vendida, seja na Zona Sul, seja na favela. Isso gera dinheiro em espécie. Laranjas são utilizados para receber esse dinheiro nas contas. Esse dinheiro, então, é circulado até chegar nesses operadores. Cleiton é um dos principais operadores do Comando Vermelho do Amazonas. E esse dinheiro depois é remetido, através de outras contas de passagem, para a fronteira. E aí que entra o ex-prefeito, a figura do ex-prefeito, que tem um frigorífico e um comércio de pescados congelados, que eram também utilizados. Nesse momento, doutor Gustavinho está falando do ex-prefeito, que foi afastado por corrupção e teria campanha financiada pelo Comando Vermelho. Vamos ver. Usados como uma mescla para ele receber esses valores justamente dessa rota final do tráfico, da onde o dinheiro foi, né, feito pelo tráfico, foi vendido. Então, o caminho da droga, ele vem do norte para o sul do país. E o caminho do dinheiro, através das análises financeiras, ele vem do Rio de Janeiro até lá por pessoas interpostas. Então, essa análise foi muito bem feita pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas, da lavagem de dinheiro, do nosso departamento, pelo Dr. Jefferson. E tem algumas outras considerações. E hoje foi feita a prisão de uma das principais lideranças dessa comunidade dos Prazeres, que é o Juan Roberto vulgo Cocão, um dos maiores responsáveis pelos roubos de veículo que vem aumentando, né, em algumas determinadas localidades controladas por eles. E muitos desses veículos, eles eram clonados, aquilo gera dinheiro para que eles possam comprar a cocaína pura, comprar o skunk puro. Ou seja, além daquele romantismo do traficante, né, do bairro nobre, o traficante da favela também, para comprar e vender a droga dele, ele rouba o veículo de uma pessoa inocente e gira aquele dinheiro para poder comprar cada vez mais droga sem custo. Então, essa prisão hoje dele, vinculada a essa questão dos roubos de veículo, ela, além de quebrar essa cadeia financeira, né, de comprar droga, vendendo esse é o líder, o Cocão. Clonados, esse é o Cocão, ó, que o doutor Gustavo acaba de falar. Porque ele era uma das principais lideranças dessa clonagem e roubo de veículo. Então, essa operação de hoje ainda teve esse plus, né, dessa questão do combate ao roubo de veículo. A gente está acompanhando toda a coletiva, os colegas vão começar a perguntar agora, eu imagino. Vamos ouvir. Bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, sou delegado titular da DEPOC, lavagem de dinheiro. Com relação a essa investigação, ela durou 6 meses, né, onde foi identificado diversas pessoas, né, através de fluxos de informação de inteligência, com a Secretaria de Inteligência e com o CIFRO, o Convênio Federal, em que
foi identificado o Cleiton, né, que é um natural do estado do Amazonas. Ele possui mandado de prisão de tráfico de drogas do Tribunal do Amazonas e estava homiciado lá no Falé Fogueteiro e ali fazia a distribuição da droga, não só para comunidades dominadas pela facção, mas também para o asfalto, né, que a gente diz do tráfico de asfalto. E também foi identificado que saltou aos olhos era a capilaridade desse tráfico no asfalto, em que áreas nobres, né, do Rio de Janeiro se situavam esses alvos e ali faziam uma espécie de disque droga. Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, endereços importantes que você está acompanhando o comboio da Polícia Civil. Vamos ouvir mais o Dr. Jefferson. Também em áreas nobres, a diversidade dessa venda dessa droga. E com relação a esse mapeamento, nós fizemos as análises financeiras e vimos que o caminho da droga é esse que foi falado, vindo da tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia, passando por Manaus, vindo para o Rio de Janeiro, e a contramão disso é as transações financeiras, que vinham do Rio de Janeiro para o estado do Amazonas. E lá no estado do Amazonas ocorria dissimulação, ocultação da origem ilícita desses proventos desse crime, onde esse frigorífico desse ex-prefeito recebeu vultosa quantia em dinheiro e depois repassava para as regiões de fronteira. Detalhe, ex-prefeito que saiu do mandato por também abusar do poder público, de pegar dinheiro. Vamos continuar. Mas também a pessoa física do ex-prefeito também foi beneficiário de recursos oriundo diretamente da conta do Cleiton, que era o elo de ligação entre o Rio de Janeiro e o Amazonas. Tava no Falé Fogueteiro, hein? É importante também ressaltar que esse frigorífico, ele funciona, né? Ele exerce seu objeto ali, a venda, o transporte de pescado. Isso aí auxilia a camuflagem dos recursos oriundos do tráfico. Dinheiro do Comando Vermelho em Manaus e outros estados, em várias localidades, endereços nobres. Vamos continuar com a coletiva. Agora a gente tem o secretário da Polícia Civil, Dr. Marcos Amin. Fronteira, e algumas pessoas podem não conhecer. É quase na foz do Rio Solimões. As cidades são Tabatinga, Brasil, Santa Rosa, Peru e Letícia, na Colômbia. É uma tríplice fronteira mesmo. Na verdade, é uma cidade só, mas que pertence a 3 países diferentes com 3 nomes diferentes. A gente tem outros lugares. A gente fala muito da Ponte da Amizade, mas se o tráfico de drogas dependesse da Ponte da Amizade do Foz do Iguaçu, a gente viveria na Suíça. Não é o principal foco de entrada de drogas no Brasil, definitivamente. A gente tem Epo e Paranhos, acabei de mostrar aqui o Dr. Gustavo, também do Mato Grosso do Sul, e a gente tem Capitão Bado e Coronel Sapucaia. São cidades que, na verdade, são uma cidade só que fazem divisas com o país. De um lado da rua é um país, do lado da rua é outro país. Ali entra a droga. Na fronteira tríplice, ali entra a droga. A Ponte da Amizade é irrisório o que vem de droga daí. Se nós tivéssemos como único problema a Ponte da Amizade, nosso problema de tráfico de drogas no Brasil seria também irrisório. O Brasil, além de grande consumidor de drogas, é o maior entreposto do mundo, em razão da fronteira seca, que alcança ali quase 16 mil quilômetros, e do litoral, que alcança pouco mais de 9 mil quilômetros, virado para a África, para a Europa e também parte do litoral norte, virado para a América do Norte. Então nós temos um problema estrutural muito grande que demanda soluções estruturantes. É nesse sentido que entra, né, a importância da operação de hoje. A operação de hoje teve prisões importantes, como o chefe do tráfico do Morro dos Prazeres, conhecido chefe do tráfico do Morro dos Prazeres. Teve apreensões expressivas, mais de meio milhão em drogas apreendidas, porque as drogas têm um valor comercial muito alto. Quase 100 mil reais em dinheiro e em espécie apreendidos, mas não é o foco definitivamente dessa operação. O foco dessa operação é o combate à macrocriminalidade, a estrutura que possibilita esse comércio. Não adianta, né, a gente também não pode prescindir, não estou falando que a gente deva prescindir desse tipo de atuação, de realizar operações, fazer apreensões, fazer prisões, também não é esse tipo de discurso radical.
mas a gente precisa intensificar, e essa é uma meta de segurança pública do atual governo, intensificar ações estruturantes, ações que têm por objetivo desmantelar a estrutura, o arcabouço, todo o esquema elaborado, principalmente financeiro, que possibilita a compra e venda de drogas e armas que chegam no Rio de Janeiro. Então, Marcos Amin, que já foi comentarista aqui do SBT Rio, explicando estruturante, ou seja, toda a rota de lavagem desde a compra e essa rota nova que ele falou, que todo mundo fica focado em um local. E a gente está falando de uma outra entrada muito maior que desvenda a rota do Rio. Doutor Gustavo, mais uma vez. O comando da capital, pelas áreas de fronteira ligadas ao Paraguai e Mato Grosso do Sul, ele perdeu muito da sua influência. A única cidade, né, fronteiriça que ele manteve influência foi Capitambado e Coronel Sapucaia, no Paraná. Então, a rota do Rio, né, essa rota que deu nome à operação, ela já é muito conhecida entre os criminosos e é a primeira vez que isso vem a público em grandes operações. Ela foi uma tábua de salvação do Comando Vermelho, porque após o racha da FDM, da Família do Norte, que era a facção que então dominava o Amazonas, fundou-se o CVAM, que é o Comando Vermelho do Amazonas. Algumas dissidências ainda permanecem na Família do Norte. E essa rota de cocaína e skunk, ela deu sobrevida em termos logísticos ao Comando Vermelho, porque é uma rota... Enquanto o doutor Gustavo fala, rapidamente, em 2 anos a investigação aponta essa rota que ele está falando, 30 milhões de reais em relação a transações de ilícitos, ou seja, de crime do Comando Vermelho, 30 milhões de reais. Vamos ouvir. Nas investigações a gente viu que justamente nessa rota rodoviária eram feitas apreensões pelas polícias locais, pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, inclusive de drogas que haviam sido encomendadas nesse esquema, armas e drogas encomendadas pelos próprios operadores. E o que o secretário falou da importância de se quebrar um esquema financeiro desse. Não é do dia para a noite que você consegue 40 laranjas para receber dinheiro em espécie na conta, mandar para outras 20 pessoas de confiança, para mandar para outras 10 pessoas de confiança. A gente está falando aqui de 30 milhões de reais, né, em 3 meses. Para mandar para um operador, que era o Cleiton, que confia num político local, que detém negócios, né, de distribuição de pescado, né, de frigorífico, e que vai empregar a estrutura que ele tem ali para poder distribuir a droga e dissimular o dinheiro dessa droga. Isso você não consegue do dia para a noite. Então, quando você traz essas pessoas para uma investigação e coloca luz nisso, leva isso ao Ministério Público, à Justiça, que expede esses mandados, inclusive a medidas cautelares de decretação de indisponibilidade de bens, de quebra de sigilo fiscal e etc., você está quebrando um esquema que foi, né, construído por décadas, que hoje o Comando Vermelho se aproveita dele, né, usa isso como já estava pronto pela FDN, e você consegue estruturalmente dificultar esse ciclo. Qualquer apreensão, prisão é importante, mas você quebrar hoje a única tábua de salvação, uma das últimas milionárias do Comando Vermelho, a maior facção do Rio de Janeiro, não só de entreposto, de jogo, pode deixar rolando aqui, mas o doutor Carlos vai me ajudar, não só da questão de transação do tráfico forte da base, dessa coisa do entreposto da droga, como também da lavagem do dinheiro, que, como o doutor Gustavo disse, em relação, não é tão fácil assim você montar uma estrutura para 30 milhões de reais e hoje o principal mecanismo quebrado do Comando Vermelho. Podemos falar isso. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isabelle, você tem pequenos negócios e você tem grandes negócios. E aí eles estão agora desarticulando o grande ou os grandes negócios CNPJ. Exatamente do Comando Vermelho. E aí, quando eu não era policial, eu ficava vendo essas notícias, falava assim, poxa, mas aí prende um, vem outro, prende outro. Mas isso é extremamente importante porque com essas prisões você desarticula um esquema, apreende dinheiro, prende os cabeças, até se montar de novo, você faz com que aquilo dê uma cessada momentânea para você se articular para prender os outros que ainda não foram presos. E você obtém informações com isso. Nesse momento, você está vendo, esse é o Cocão, do qual eles foram presos, que além disso, o Cocão foi um plus. Você viu, o Cocão não estava na lista. Agora, Jackson Silva pergunta na coletiva. Vamos ouvir. Gentileza.
Na verdade, esse é uma rota de fornecimento principalmente da maconha do tipo skunk, que é uma maconha mais forte, um modo de produção mais especializado para potencializar a concentração de THC, que é o princípio ativo da cannabis sativa, e também de cocaína, né, o que se refere a drogas. E, como o Dr. Gustavo disse, em relação a armas e munições, principalmente as que vêm do leste europeu, por intermédio ali do território colombiano. É uma fronteira seca, que passa o rio por essa fronteira, e o rio é utilizado para que esse material chegue até a região central de Manaus. E da região central de Manaus desce, passando pelo centro-oeste, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro. Nós conseguimos mapear toda essa rota de vinda, vamos dizer assim, de fornecimento desse tipo de material e também o retorno do dinheiro pelo mesmo caminho. Então, uma rota de via de mão dupla. Desce droga, sobe dinheiro. Desce droga, sobe dinheiro. E é de fornecimento da facção. Como disse o Dr. Gustavo, e aí vocês vão lembrar do episódio que foi o ponto principal para ver esse racha entre as facções, as maiores facções do Brasil, foi a morte do Rafat, lá em território paraguaio. Tanto que um dos presos era daqui do Rio de Janeiro, ligado ao Comando Vermelho. A partir daquela morte, há uma reviravolta nessa região de fronteira, porque o Rafat era um grande player daquela localidade, né, um grande responsável pela entrada de drogas aqui no Brasil. E aí o espólio, em razão dessa morte, fez com que as duas facções brigassem. E se vocês fizerem um levantamento, logo depois dessa morte, houve uma série de mortes em grande escala dentro de presídios, inclusive no norte. Doutor, só uma observação. O complexo de Santa Teresa era o local onde concentravam essas drogas. De lá eram levadas para onde? Não necessariamente concentrava a droga lá, Jackson. Eles eram os grandes responsáveis pela compra. A droga poderia chegar diretamente ao local onde ela seria revendida. Não necessariamente a droga para lá. A droga, de lá sai o grande operador seria o do cérebro, esquema. né, Jackson? Pergunta para ele. Seria o cérebro lá? Ele podia ficar lá, ou poderia ficar no complexo do Alemão, ou em outro complexo como o do Salgueiro. Provavelmente ficava lá porque estava mais próximo da Zona Sul, era um lugar mais aprazível para ele ficar. Segundo a Isabelle, lá seria o cérebro da ação criminosa, é isso, do Comando Vermelho. Ali ficavam os principais operadores desse esquema. Né? Não que eles pertencessem a Folha, tanto que o principal operador, o Cleiton, ele é amazonense. Perfeito. Ele não mora na localidade. De lá eram distribuídos para outros estados também, como Minas Gerais e Pará. Então, a droga não ia para lá. E a droga passa antes por Minas. Perfeito. Né? A droga fica em Minas. Ela não vem para o Falé para voltar para Minas. E ela também, muitas das vezes, não vai para o Falé. Ela não tem como destino a Tríplice Fronteira o Falé. O operador pode estar no Falé, fazendo a operação, comprando droga para a facção, para ser revendida no Complexo do Alemão. Ela vai vir direto para o Complexo do Alemão. Né? Ou então para outra localidade onde ela vai ser vendida no varejo. Ou para a própria Zona Sul. Ela não passa no Falé para ir para a Zona Sul. Pergunta para o secretário Muitas das vezes, romantizar esse tráfico de asfalto, Jackson. As pessoas nem se conhecem. Provavelmente um cara da Zona Sul não sabe nem quem é Cleiton. Mas ele usa o esquema do Cleiton para conseguir droga. Isso é muito comum. Né? E aí uma das teses fajutas, com todo respeito à palavra, de defesa, né, de alguns advogados, é que o cliente nem conhece essa pessoa. Não tem nada a ver. Tráfico do asfalto, pergunta para ele. O Marcos falou no início dessa coletiva sobre o tráfico, o romance do tráfico na Zona Sul e o romance também, mas o banho de sangue em outras comunidades. Como é que funciona isso? Exatamente. Né? Dentro das comunidades nós temos um tráfico armado. Um tráfico que não somente comete o tráfico de drogas, mas realiza outros tipos de atividade criminosa. Roubo de carga, roubo de veículos, sequestros, né? Privação temporária de liberdade, que é o chamado sequestro relâmpago, roubo de transeunte, tudo isso parte das comunidades. E lá tem um tráfico de drogas muito forte. Esse tráfico de drogas, além de exercer esse tipo de atividade de outras, ele domina territórios. Ele impõe o medo àquelas pessoas. Barricadas, as pessoas têm o direito de ir e vir, é cerceado. E tem o tráfico de drogas romantizado da Zona Sul.
É o playboy que frequenta Ipanema, frequenta o Posto 9, frequenta as boas noitadas do Rio de Janeiro e pensa-se que ele não tem as mãos sujas de sangue. É mentira, essa operação está provando isso. A droga vem do mesmo lugar. Ninguém do planeta consegue acesso à cocaína do planeta se não tiver algum tipo de envolvimento com organização criminosa, macro criminosa. Não é uma organização criminosa de fundo de quintal. É o maior mercado do planeta a venda de drogas. Então, achar que o indivíduo que está na Zona Sul vendendo cocaína, ele não tem absolutamente nada a ver com uma organização criminosa, é uma hipocrisia. E essa operação do Dr. Jefferson e do Dr. Gustavo joga a luz definitivamente nisso. 30 milhões de reais, né, Jackson? Que tinha pedido. 30 milhões de reais nos últimos 2 anos em relação à investigação. Você acompanha aí? Jackson Silva, parabéns aí fazendo as suas perguntas. Os colegas continuam fazendo perguntas. Dr. Jefferson, secretário a mim, e também o Dr. Gustavo, agora ao vivo também. A gente continua ali e o Jackson pode trazer mais detalhes, mas a gente vai continuar acompanhando aí ao vivo agora, desde os primeiros minutos do SBT Rio, essa mega operação que desarticula a estrutura da maior facção criminosa do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. Vamos ouvir. Tem colega perguntando agora? Em relação à Fala, morte doutor do Gustavo. Jorge Rafá, as duas facções criminosas, Carioca Doutor e Marcos Paulista, Amin se acabou de associaram citar, para aquele atentado. morto no Paraguai, né, que eles foi não uma haviam dividido exatamente execução os cinematográfica com imagens, a partir dali, a quebra total da família do Norte, as mortes nas prisões, começa uma guerra e afeta o Comando Vermelho, né, Carlos? Exatamente, começa uma guerra entre as facções, e ele até falou, né, que até nos presídios isso afeta, porque de um lado tem para um lado tem para o outro, né, Isabelle? E aí começa essa rota do qual hoje eles fecham, começa a ganhar muito mais destaque, ou seja, transformando o grande entreposto... procuram novos caminhos e aí essa rota reformada. Gigantesca, Você muito falou maior 30 que a milhões Ponte em da 2 Amizade. anos, salvo engano, foram em 3 meses, tá? Nos últimos 3 meses a movimentação de 30 milhões. 30 milhões de reais fora a lavagem. Isso a gente está falando de material colhido, investigação com alimento probatório, prova que foi levada da Polícia Civil para a Justiça, que concedeu o dia de hoje 99 mandados, mais a prisão já de plus do tal do Cocão. Vamos continuar ouvindo. Quem está falando agora? Jackson Silva. Bem, isso faz parte do conhecimento produzido em investigações. Inclusive, a Polícia Federal também tem conhecimento disso, né? A parte dessa droga, ela sobe, vai para os portos do Pará e para os portos do Nordeste. Percebam que depois de todos esses episódios, a influência do Comando Vermelho, principalmente no Ceará, né, que é o ponto mais setentrional do continente, é muito forte. No Pará também, porque aquele território, aquele litoral norte, ele é voltado para um mercado consumidor muito grande, que é a América do Norte, principalmente os Estados Unidos. Então, sim, a gente tem notícia disso. Há uma ramificação ali. E só para abrir um parênteses em relação ao Jorge Rafá, o Jorge Rafá sempre houve um acordo, né, entre ali aqueles que... Porque na fronteira tem aqueles que têm o domínio da terra, né, por onde passa contrabando, descaminho, drogas, armas. Eles são os donos da terra e tem os operadores. Cada um opera dentro de uma atividade ilícita. Na atividade ilícita, tráfico de drogas, o Rafá, via de regra, ficava responsável pela droga que entrava no Brasil, mas tinha como destino a Europa e Estados Unidos. Isso a gente está falando aqui, Carlos Augusto Nogueira, dessa diversificação, tráfico de drogas, mas também citando roubo, o que mais? Ali fazendo que você captou, tudo, né? Que falou, os colegas falando. O que foi preso, né? O Cocão, né? Fazendo clonagem de carro, Clonagem de Eles carro. falando de Aí, ó, a roubo imagem de dele. veículos e clonagem de carro. Ou seja, ele não rouba o veículo, de repente, para fazer um bonde, para matar alguém, ou para tirar onda, né, na favela e tal. Ele tá roubando o carro para clonar carro. Pode ser que seja para usar, passar batido, né? Clonado, né? As Mas o mercado de clonagem não é simples, não é uma coisa só trocar placa de carro. A gente está falando não só disso, como uma grande mega operação. Você está ouvindo agora, a gente acompanhando ao vivo com o Jackson Silva, que fez várias perguntas e eu não duvido que vai fazer mais. A gente continua mostrando agora ao vivo. A gente tem aí o secretário, 2 delegados, doutor Gustavo falando, o inquérito que o doutor Jefferson falou 6 meses, mas nasce de muito tempo de investigação e inteligência. Jackson Silva continua ao vivo com os colegas. Detalhe, para você que está ligando a televisão agora, um dos mandados é em relação a um ex-prefeito
Em Manaus, que tal do Cleiton usava como grande CNPJ rico, dono de frigorífico rico, que seria alvo para lavar o dinheiro do Comando Vermelho nesse grande esquema que a gente está mostrando, mecanismo e estrutura de lavagem de dinheiro, vinda de droga, ida de dinheiro, lavagem de dinheiro e volta para a maior facção do Rio de Janeiro, sanguinária, tirando a quebra do romantismo também do traficante do asfalto, do Playboy Zona Sul, vários mandados de busca e apreensão em Ipanema e tudo mais. Por quê? Detalhe, não é que muitas vezes foi muito bem explicado, o tal, eles conhecem o Cleiton, sabem que é o cara lá de Manaus que estava no Falé Fogueteiro, porém, a pasta base vendida vem dele, vem suja de sangue. Vamos ouvir mais, doutor Jefferson. E era a ligação entre a ligação não só operacional, mas como financeiro do tráfico local, que é do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro eu digo o Estado, com o Estado do Amazonas. O ex-prefeito, ele é morador e natural do Amazonas. Ele foi cassado por as 2 vezes do mandato e ele é sócio do frigorífico que escamoteava ali os recursos, parte dos recursos oriundos do Cleiton e de outras pessoas também interpostas aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai ver mais Jackson Silva ao vivo, a coletiva, a gente corta a qualquer momento, ele vai continuar, certeza que ele vai tentar entrar com alguém, tá lá bem quietinho, porque na coletiva tem que ficar quietinho, né, Carlos Augusto? Reportagem completa, Cleiton, ex-prefeito, toda a ida do dinheiro, esse mecanismo hoje dessa operação, o que significa aí os próximos passos? Não parou por aí. Não parou. Vai por mim, daqui a pouco informação exclusiva aqui do SBT Rio, que começou essa história. A gente já tá há 30 minutos, daqui a pouco a reportagem completa e o Jackson vem ao vivo. Coletiva já rolando e tem muito mais pra eu te mostrar e pra eu te contar aqui. Fiquei quietinho enquanto os delegados estavam falando, eu e Carlos aqui, mas daqui a pouco mais informação exclusiva e imagem de toda essa mega operação. Principal, Rio de Janeiro, Manaus, autoridade, CNPJ, gente rica no meio. Busca e apreensão Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio, Zona Sul completa, Falé Fogueteiro, tiroteio, prisão do Cocão. Tudo isso com imagens você tem no SBT Rio, informação exclusiva. A reportagem completa agora com Jackson Silva. Rodou. O dia amanheceu com esse som. Que faz parte da rotina dos cariocas. O intenso confronto aconteceu entre policiais civis e traficantes no complexo de Santa Teresa, na região central do Rio. Houve correria. Veículos blindados foram usados durante a ação de combate ao Comando Vermelho. Os agentes seguiram a procura dos bandidos pelas ruas das comunidades Falé e Fogueteiro. A troca de tiros foi para impedir a operação contra um dos maiores esquemas de fornecimento de drogas no Rio de Janeiro. Cleiton Souto da Silva é apontado pela polícia como principal articulador do tráfico. Ele é do Amazonas, mas está no Falé para ajudar na distribuição das drogas. Esse organograma mostra o elo entre o traficante e outros comparsas para facilitar a chegada da droga à capital fluminense. Endereços nobres também foram alvos da polícia. Os agentes foram a esse prédio em Copacabana, na zona sul da cidade. Segundo a polícia, o traficante não foi encontrado. Segundo investigações, o esquema funciona da seguinte forma. O Comando Vermelho do Amazonas abastece o asfalto e comunidades da capital carioca. Daqui do Rio, os entorpecentes são distribuídos para outros pontos do estado e também para Minas Gerais e Pará. A Operação Rota do Rio também teve como objetivo cumprir 113 mandados de busca e apreensão em vários pontos do Brasil. Os policiais foram a essa casa no Amazonas para cumprir um dos mandados. Segundo a investigação, os traficantes faziam pagamentos para algumas pessoas que estão sendo monitoradas. O esquema contava também com um frigorífico no Amazonas para colocar a droga. De acordo com a polícia, esse frigorífico pertence a um ex-prefeito do município do Amazonas.
Um dos alvos da operação foi essa casa do ex-prefeito de Anamã, interior do estado. Ele foi identificado como Raimundo Pinheiro da Silva. Só para ter uma ideia, os investigadores descobriram que a organização criminosa movimentou cerca de 30 milhões de reais em recursos ilícitos. Imóveis e outros bens relacionados ao tráfico também fazem parte dos alvos. Até o momento, 3 presos e 6 pessoas foram conduzidas para a cidade da polícia. Entre os capturados está Juan Roberto Figueira da Silva, o Cocão. Ele estava no Falé e é apontado como roubador de carros e também clonava veículos. O traficante assumiu o lugar de Tiago Fernandes Virtuoso, o tio Comel, que foi preso em janeiro do ano passado. Você viu agora? Vamos voltar ao vivo. Será que já terminou a coletiva? Jackson Silva, o que mais foi dito? Agora você pode falar, porque antes não dava pra falar, né, meu amigo? Mas você ali mandou bem, fez várias perguntas. Mais uma vez, boa tarde. Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Já acabou a coletiva assim. Só falando, Isabelle, agora sobre a consequência dessas drogas, o que ela traz para o Rio de Janeiro e para outros estados também. Durante a operação ali no Falé Fogueteiro, houve intensa troca de tiros. Os policiais subiram e logo no início os traficantes atiraram. Isabelle, foi muito tiro. Os policiais conseguiram avançar e conseguiram cumprir com o objetivo. Agora, só falando também, Isabelle, sobre esse esquema. Acontecia em vários pontos do Brasil. Esse traficante, Isabelle, era o elo. Como você mesma disse, ali no Falé Fogueteiro, funcionava com o cérebro, né, do Comando Vermelho. Então, ele atuava como um traficante, né, lá do Amazonas e trazia informações e a droga também para o Rio de Janeiro e daqui distribuía para outros pontos do Brasil, Isabelle Benito. A gente falou sobre esse Cleiton, é questão rapidamente, Carlos Augusto, porque a gente vai falar do Cocão e tem delegado para falar do Cocão, mas rapidamente, só ali reforçando, era como se fosse, não precisava nem chegar ali naquele local. Ele estava ali, né, ele veio ali, mas a distribuição da droga chegava direto na comunidade que ia. Se era Complexo da Maré, é isso, né? Exatamente. E o que articulador. O que a Polícia Civil hoje? E o que a Polícia Civil hoje fez? Ela não está trabalhando nessa ponta aqui, né? Que é ali na comunidade, a venda de drogas, o varejo, tal como a mim falou. Ela está trabalhando aqui, ó, em cima. Quando ela pega os grandes cabeças, quando ela pega as rotas, quando ela pega o dinheiro lavado, então ela quando pula. Quando ela dá bote no inimaginável. Exatamente. Ela vem aqui, ó. Você trabalha aqui, troca ele aí, foi preso, troca. Não, vem aqui, ó, que o golpe é duro de aguentar, que o cara prende as lideranças, que é difícil de articular novamente, que é o prejuízo financeiro. Tem aquele negócio, crime não compensa? Você vai no coração e pega até os valores. Aí ferrou. E valor alto, né? 30 milhões. Agora a gente vai falar desse plus que teve, né? Que a gente acompanhou eu e o Carlos aqui, que é a prisão dele. O Cocão. E agora o Jackson tem o delegado para falar sobre a prisão, porque ele, pelo que eu entendi, ele não estava nesse mandado. Foi um plus diante dessa operação, né? Explica pra gente aí, vocês. Pelo que eu entendi na coletiva. É isso, Isabelle. Isabelle Benito, exatamente isso, tá? Só que o Cocão já estava sendo investigado. O delegado Álvaro vai falar com a gente agora sobre a prisão desse traficante. Doutor, durante a investigação descobriram que ele assumiu o lugar, né, do tio Comel, que também roubava e clonava carros. Qual era a função desse bandido e como é que ele atuava no tráfico de drogas? Boa tarde. Na verdade, as investigações apontam que ele fazia parte da quadrilha do Comel. Com a prisão do Comel, né, esse vácuo, né, que o poder não admite vácuo, ele acabou assumindo esse local, esse posto, e ele passou a coordenar, além de ser o segundo na hierarquia do tráfico de drogas, ele também passou a coordenar o que eles chamam de atuação de gerente de roubos. Ele era responsável por organizar os roubos ali da região da Zona Sul, boa parte da Zona Sul, e da Grande Tijuca. Inclusive, essa prisão dele deve impactar muito nesses índices. O modus operandi que ele tinha era de realizar, determinar, né, organizar essas prisões, esses roubos. Os veículos que eram obtidos, muitos deles eram encaminhados para a realização de clonagem, né, adulteração dos sinais. E depois esses veículos ou eram revendidos, e com essa revenda eles acabavam oferindo lucro para a facção criminosa, ou eles eram utilizados diretamente para troca de armas, troca em drogas, assim como também parte era enviada para desmães também, né, para venda de peças e com isso obter também mais proveito econômico para eles. Lembrando que o senhor investigou isso quando estava na delegacia de lá de Santa Teresa, né?
Sim, na verdade a gente iniciou quando ainda estava na 7ª DP em Santa Teresa. Houve uma força-tarefa, né, determinada pelo DGPC, que o foco dela era justamente desmantelar essa quadrilha. E ele, dentro dessa hierarquia, era o cabeça realmente dessa organização. E nós ficamos então muito felizes de nessa oportunidade podermos capturá-lo. Doutora Álvaro, boa tarde, obrigada por falar com a gente. Lembrando que eu tenho memória do senhor lá em Santa Teresa, entrando várias vezes aqui, acho que foi uma das primeiras vezes, falando sobre esse trabalho mesmo, né? E mais do que isso, só para relembrar as pessoas aqui, o Carlos me puxou para essa realidade durante a coletiva, para esse destaque aí em relação a essa clonagem, do qual é o seu trabalho, por isso você está falando da prisão do Cocão. E eu vou fazer um outro trabalho agora, Carlos e doutor Álvaro, lembrar as pessoas que o Tucumel, ele era conhecido do meio policial, das investigações de vocês, dos inquéritos, mas ele passa para conhecimento nosso como jornalista e para o público quando aquele médico na Barra é morto após o seu carro importado ser encomendado, os bandidos na frente da clínica, não foi, doutor? Na frente da clínica dá o bote, mata covardemente e imediatamente é encontrado o carro já totalmente transformado. Aí o que vocês fizeram? Vocês identificaram quem seria. Não é qualquer um. Daí todo mundo levantou quem? A quadrilha do Tucumel. Ou seja, e dentro dessa quadrilha do qual ele foi alvo, tinha esse Cocão, é isso? Sim, exatamente. E, Isabelle, o Cocão também não fica para trás. A quadrilha que agora ele estava comandando, chefiando, também é responsável por diversos outros crimes de repercussão. Dentre eles, uma tentativa de latrocínio que aconteceu contra um promotor na região da Grande Tijuca e também aquele assassinato dos médicos, que 4 pessoas foram identificadas, 3 acabaram, isso, na Barra da Tijuca, e ainda uma pessoa que ainda está sendo investigada também para ser presa. E essas pessoas todas eram subordinadas ao Cocão. E exatamente o que você falou, nós identificamos alguns roubos que nós conseguimos interceptar muito rapidamente, coisa de 1, 2 dias, e o veículo já era encontrado totalmente feito, com chassi feito, as placas, a identificação no vidro, ou seja, eles demonstravam realmente uma expertise muito grande, um nível de organização muito grande, e nós acreditamos justamente porque acertamos justamente no topo, né, dessa hierarquia, que o impacto vai ser imediato e conseguiremos com isso também baixar os índices de roubos nessas regiões. Tá aí então, doutor Álvaro, além dessa mega operação, ainda você ganhou esse gol aí que tu tá tentando marcar já e a gente acompanha seu trabalho. Obrigada, doutor. Muito obrigada também por entrar ao vivo, dar essa informação. Como disseram os delegados, o próprio secretário, o plus dessa operação que foi a prisão do Cocão. E vem mais por aí, Jackson Silva. Daqui a pouco, se tiver informação, Jackson volta aqui com a gente com informação exclusiva que o SBT Rio tem. Mas agora eu quero você nessa história. Mas tu tá hoje só eu e você de espectador, né? Eu tô rindo que a gente apostou que ele fosse levantar o dedinho e não levantou. Não levantou. Ficamos queimou nós. Ó, meio-dia e a gente achou que ele ia fazer assim e que, né, o editor-chefe que tá doido pra dar essa história aqui ia ter um treco.